point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil e dando sequência ao nosso quadro especial das 5 maiores contratações da era Premier League, do nosso famoso Big Six do campeonato inglês. A gente que já fez do Chelsea com o Lucas Sanches, editor-chefe da Chelsea Brasil, e também do Tottenham, que foi o Henrique Lete, ele que é blogueiro lá do ESPN FC. Então se você não ouviu ainda, corre lá para escutar que ficou muito bacana. E o papo de hoje é o Liverpool. Hoje os nossos comentaristas vão explicar e elencar os 5 grandes reforços, né, da era moderna do campeonato inglês que os Reds contrataram e que mandaram muito bem, né? Seja conquistando títulos ou marcando por longevidade ou também por efêmeras passagens, mas que representaram muita coisa, né, para a equipe do lado vermelho de Merseyside. E para compor hoje a nossa roda de conversa, convido mais uma vez Breno Mauro, nosso grande amigo aqui da PL Brasil. Seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, Julião, saudações a você, saudações ao nosso convidado e a todos que estão nos acompanhando em mais um podcast edição número 57. Confesso que foi difícil fazer essa lista porque tem muita gente boa que está pedindo passagem para entrar nessa lista das 5 maiores contratações do Liverpool na era da Premier League. Então estamos aí para debater esses nomes, são nomes que chegaram e jogaram e marcaram a história do time e da torcida nessa era nova da Premier League. Para deixar o nosso debate mais aprofundado ainda, hoje contamos com a presença do Vinícius Fernandes, ele que é do Future, nosso grande amigo aqui das redes sociais, que a gente está sempre em contato. Já participou também do podcast PL Brasil, falando do Manchester City. E hoje vai falar do seu clube de coração, né, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Pô, prazer estar falando contigo, com o Breno e com os ouvintes de vocês. E é muito legal porque a última vez, como tu mesmo lembrou, eu falei sobre o Manchester City e em off eu disse, né, quando tiver a oportunidade de falar do Liverpool, me sentir ainda mais à vontade, porque tem toda essa afinidade sentimental. Então é um prazer estar falando com vocês sobre os Reds. Então vamos que a nossa lista, as nossas duas listas, né, a do Breno e o do Vinícius, estão muito legais, ficaram muito parecidas, né? Foram 4 jogadores em comum. Brenão, quer dar uma rápida passada na sua, só citando quem que você escolheu? Claro, Julião, então, Fernando Torres, Luis Soares, Xabi Alonso, Coutinho e Firmino. Esses são os meus 5. E você, Vinícius? Eu escolhi em ordem cronológica o Sami Hyypiä, o Xabi Alonso, o Fernando Torres, o Luis Soares e também o Felipe Coutinho. E você escolheu os que já encerraram o ciclo pelo Exatamente. Liverpool, né? Até me consultei com um amigo meu que manda um abraço pra ele, falou que vai ouvir depois do podcast. O Antônio Duarte, o Shankly Legacy, pra quem não sabe, no Twitter, faz análises táticas e históricas do Liverpool muito legais. É um moleque que, apesar de português, torce pro Liverpool há muito tempo e mergulha realmente nas questões do clube. Tem conhecimento muito grande. E eu fui falar com ele e falei, os caras me incumbiram de uma missão que eu preciso aí corresponder bem. E que critério eu utilizo, né? Porque, enfim, é muito abrangente, né? A era da Premier League. O Liverpool é um time grande que fez muitas contratações, embora nunca tenha ganho efetivamente uma Premier League. E ele falou assim, quem sabe não começa por contratações que já encerraram seu ciclo, até para conseguir analisar elas, fazer uma análise mais fiel. Eu julguei um bom critério e a partir disso cheguei nesses nomes. Só com jogadores que começaram e encerraram seu ciclo no clube. Maravilha, Vinícius. Então foram 4 jogadores em comum, repetindo: Xabi Alonso, Fernando Torres, Luizito Soares e Felipe Coutinho. Os dois escolheram esses atletas e as diferenças ficaram no quinto integrante. Vinícius ficou com o Sami Hyypiä e o Brenão com o Roberto Firmino. Então vamos começar pelas unanimidades e por ordem cronológica. Falaremos primeiro então de Xabi Alonso, o espanhol, que chegou em 2004 no Liverpool e foi embora em 2009. Foi contratado pelo Real Madrid. Foram 143 jogos, 15 gols marcados e ele que veio da Real Sociedade da Espanha. Ganhou uma Champions League, né, o grande milagre de Istambul em 2004/5. No mesmo ano levou também a Supercopa da UEFA e na temporada seguinte uma FA Cup e uma Supercopa da Inglaterra, a famosa
Community Shield. Vinícius, por que o Xabi Alonso merece estar nesse nosso hall da fama de grandes contratações? Então, cara, o Xabi Alonso ele chegou, como tu mesmo disse, em 2005 por 16 milhões de euros e ele chegou num pacote de espanhóis que o Rafael Benítez. O Rafael Benítez, quando veio do Valência pro Liverpool, ele assim, não teve pudor algum de trazer jogadores com que ele iria se entender melhor, até por questão da língua também. Ele chegou falando inglês ainda muito parco, né? Depois ele foi se desenvolvendo na língua e ele trouxe o Luiz Garcia, o Antônio Nunes, o Fernando Morientes, o Rossemi e o Xabi Alonso. E todos eles, até pelo padrão financeiro do Liverpool da época, todos eles eram jogadores meio outsiders no cenário espanhol. Não é como hoje o Liverpool tá chegando na Espanha e trazendo o Asensio, por exemplo, não. É como se o Liverpool tivesse trazendo um jogador do Betis ou um jogador do Sevilha. Eram todos jogadores que conhecia mesmo o mercado, conhecia mesmo de fato quem estava no mercado espanhol, e efetivamente o Rafa Benítez e a comissão técnica dele estavam lá, e ele trouxe o Xabi Alonso, que participou de um time da Real Sociedad que foi vice-campeão espanhol em 2002, 2003, que tinha o Kovacevic e o Nihat na frente. Quem acompanha futebol europeu há mais tempo, era uma época que eu comecei a acompanhar futebol europeu, era um time vice-campeão numa temporada que o Barcelona ficou em sexto, e o Xabi Alonso era o cara que abria esse meio de campo, mas sempre um cara discreto. O Xabi Alonso, ele é um jogador, o pessoal brinca que é um gentleman em campo, assim, um jogador muito discreto, muito preciso, e com o tempo foi se dando valor dele no Liverpool, tanto que depois ele foi indo pro Real Madrid, pro Bayern de Munique, foi campeão do mundo com a Espanha também. Ele se tornou um jogador mundial. Quando ele chegou no Liverpool, não se tinha a real impressão do quão bom esse cara era, o tamanho do potencial que ele tinha pro clube, mas acho que a carreira dele acabou dimensionando, e as próprias atuações dele pelo Liverpool, né? Primeiro, ele faz uma dupla com o Steven Gerrard, no time que é campeão da UEFA Champions League. Depois, o Gerrard, ele é avançado pelo Rafael Benítez, em temporadas que, inclusive, faz muitos gols. O Gerrard passa a jogar perto do gol, e o Xabi Alonso passa a jogar com o Javier Mascherano, o argentino, e os dois fazem uma dupla de volantes defensivos fantástica, com uma saída de bola de muita qualidade, um grande poder de marcação. É um dos melhores volantes que eu já vi jogar no Liverpool, e uma contação que julgo muito boa custo-benefício, né? 16 milhões de euros apenas, que pra época já era pouco. Boa, cara. E, Brenão, foi um cara que foi, assim, muito importante no título, né? No grande título do Liverpool, nessa era moderna do campeonato inglês. Ganhou a Champions League. Também é um cara que era unanimidade, né? Tinha que estar na sua lista. Sem dúvida, Julião. Ele que foi importantíssimo naquela partida contra o Milan, ele que fez o gol de empate, né, naquele rebote de pênalti que ele mesmo até errou a cobrança, e uma partida complicada, tomando de 3-0, conseguir empatar e levar para os pênaltis, conquistar daquela forma a época que foi. Acredito que o Xabi Alonso, naquela ocasião, era a primeira temporada dele. Isso marca muito um jogador. Quando você contrata, ele já chega jogando, ele já chega dominando a posição, sendo importante, conquistando o título. Isso marca os torcedores, isso marca a história do clube. Então é um fator que faz com que eu tenha escolhido ele na minha lista dos 5 jogadores, das 5 maiores contratações do Liverpool nos últimos tempos. Mas de fato, a sua passagem pelo Liverpool, as 5 temporadas que ele ficou no Liverpool, foram as temporadas que mostraram para a Europa realmente quem ele era. Ele teve um amadurecimento no jogo dele, teve boas companhias como Luiz Garcia, essa química espanhola também dava muito bem nesse time, também fazendo dupla de volância com o Gerrard. Então foram caras que conseguiram agregar ao jogo dele e deixá-lo mais completo. Eu gosto muito da característica de jogo dele, porque ele é um volante que dava aquela sustentação, tinha um passe muito bom, não era aquele cara de tanta chegada, né, não pisava tanto na área assim, mas ele gostava de chutar de fora e deixava alguns golzinhos. Is adore you all of the time. I like to Falamos de Xabi Alonso e vamos manter a nacionalidade, porque agora vamos analisar a trajetória do seu conterrâneo Fernando Torres. El Ninho Torres, grande centroavante que passou pelo Liverpool, chegou em 2007 e foi embora em 2011, foi contratado a peso de ouro pelo Chelsea. Ele que era do Atlético de Madrid antes de ser contratado, né, pelos Reds. No total foram 102 jogos
e 65 gols marcados, pessoal, uma bela média. E ele ganhou nada pelo Liverpool, né? O máximo que ele conseguiu foi aquele vice-campeonato da Premier League na temporada 2008/09. E quem ficou com o título em questão foi o Manchester United. Uma partida que me lembra muito daquela época, Vinícius. Foi aquele 4-1 do Liverpool em Old Trafford, que teve até gol do Fabio Aurélio de falta, teve gol do Tossena, lembra dele? Sim, os times do Rafael Benítez, cara, se a gente for olhar hoje no papel, a gente acha surreal o fato de que o Liverpool conquistava naquela época e o fato de ele chegar muito longe. Até assim, um convite aos ouvintes: olhem a escalação de Liverpool 4, Real Madrid 0. Assim, Riera, Zenden, eram times pornográficos individualmente, mas que por uma conjuntura e organização e muita realidade do futebol da época faziam com que o Liverpool, enfim, fosse um time sobressalente assim, no cenário inglês e europeu. Mas indo o Ferran Torres, que é o assunto, é o tópico da hora, Torres ele chega, assim como quando eu falei do Xabi Alonso, o Liverpool quando só outsiders, o Torres pra mim, ele foi um momento em que era um Liverpool já com uma outra autoestima, um Liverpool com um outro posicionamento pro mercado, já não contratando mais o espanhol outsider, indo no mercado e contratando o espanhol protagonista, né, o espanhol hypado. Era aquele cara que talvez fosse o jogador mais valioso do campeonato espanhol, na verdade, porque ele era um jogador que era extremamente valorizado como um nome muito promissor no Atlético de Madrid. Era um cara cotado e cobiçado em muitos times, principalmente italianos. Na época o mercado italiano era muito forte e o Liverpool foi lá, despendeu 30 milhões de euros, que tinha sido até então a cotação mais cara da história do Liverpool, e trouxe o Fernando Torres. Na época foi uma cotação muito midiática, que bombou muito e mostrou muito que o Liverpool, enfim, o Liverpool foi ao mercado como um campeão europeu. É isso que ele demonstrou naquela janela, que se eu não me engano foi uma janela de meio de temporada. Ele chega no Liverpool, ele chega de cara fazendo muitos gols. É um jogador que caiu nas graças da torcida, porque ele tinha muita vontade, e o Liverpool é um time que historicamente ele é muito marcado pela entrega, assim. Então tem jogadores até que não são tão briosos tecnicamente, como por exemplo o Dirk Kuyt, que a torcida é muito fã. E o Fernando Torres, que até... Lucas Leiva também, né, brasileiro, volante. A torcida adora o Lucas Leiva. E o Torres, que até fazia dupla com o Kuyt, que eu citei, ele aliava isso com muita qualidade técnica, um cara ambidestro, batia com muita facilidade com os dois pés, tinha um chute muito forte, sobretudo com um peito de pé. Era um cara que era muito raro a gente ver batendo de chapa, ele dava uns peitaços na bola, assim, com raiva mesmo, que tinha um arranque no último terço fantástico, assim. No total, ele até não era um jogador tão veloz, mas ele tinha uma arrancada que, como ele não corria por muitos quilômetros, ele estava sempre bem posicionado, a arrancada dele era letal. Ele recebia a bola quase que no limite do impedimento, arrancava, chegava quase sempre na frente do jogador e dificilmente errava um gol na cara do gol. Era um centroavante realmente muito completo, que é uma pena que não tenha ganho nenhum título. Ele chegou na final da UEFA Champions League, perdeu o título pro Milan, e é tão pouco lembrado, né, porque Liverpool e Milan acaba sendo tão lembrado muito mais pela Batalha de Istambul e tão pouco pela derrota, mas eu costumo dizer que o melhor Liverpool da era Benítez foi o que perdeu pro Milan, não aquele que ganhou. E o Ferran Torres acabou jogando num Liverpool que tinha o Kuyt, mas que tinha o Gerrard muito próximo dele. Isso fez muita diferença. Foi uma das dobradinhas mais icônicas da história, né, da área recente do campeonato inglês, Brenão. E o Torres era aquele centroavante completaço, que nem o Vinícius disse, né? Fazia gol de cabeça, de fora da área, na pequena área, tinha posicionamento, tinha o senso, né, de rebote, fazia gol de rebote, sabia onde se colocar, fazia gol chutando cruzado, chutando no corredor, no ângulo. Era um cara que deixou muita saudade, infelizmente saiu um pouco ali pela porta de trás, né? O torcedor do Liverpool não gosta de lembrar nem um pouquinho daquela transferência pro Chelsea. Pois é, ele ficou marcado negativamente como um traidor, como um Judas, né, por ter saído logo pro rival do Chelsea. Mas ele deu uma declaração em um livro, e esse livro é Ring on Fire, Liverpool into the 21st Century, história de jogadores, né? Esse livro é de Simon Hughes, ele explica um pouco como é que ele viu essa saída do Liverpool para o Chelsea. Segundo Fernando Torres, o Damien Comolli, diretor de futebol Liverpool da época, tinha dito que os investidores tinham uma ideia de investir em jogadores mais jovens. Então ele estava num momento que ele tinha 27 anos, ele acreditava que para dar certo, teria que passar mais uns 10 anos, ele não poderia esperar ali, como ele já tinha participado, né, dessas campanhas marcantes, mas não ter chegado ao título, essa situação de que o Chelsea estava investindo um bom dinheiro nele e a possibilidade também de disputar mais títulos e não poder ficar
só no quase, ele quis optar por essa chance no Chelsea. Muitos torcedores acharam equivocada a decisão, ele acabou caindo muito de rendimento. Acredito até que deve ter instalado uma praga de Liverpool em cima dele ali, mas ele conseguiu ser importante em alguns momentos pro Chelsea, mas não conseguiu ser aquele Fernando Torres que foi no Liverpool, né? Então no Liverpool ele já chegou fazendo uma temporada marcante. Vale ressaltar que ele foi contratado por cerca de 36 milhões de euros. Se a gente for comparar, depois que o Fernando Torres sai, o Liverpool procura um substituto pro Torres e acaba contratando o Andy Carroll por 35 milhões de libras. É muito dinheiro para um cara que não conseguiu oferecer nem terço do futebol do que o Torres tinha oferecido pro Liverpool. Mas depois, o tempo disse, a história foi se desenhando que aquele uruguaio que foi contratado junto com o Andy Carroll por um preço mais barato até então, o Luis Soares acabou fazendo essa reposição à altura. Mas falando do Fernando Torres, ele já na sua primeira temporada de Premier League, ele foi artilheiro do Liverpool, marcando 24 gols e quebrou o recorde estrangeiro, né? Jogador a marcar mais gols em uma temporada de estreia na Premier League. Esse recorde pertencia a ninguém menos que Van Nistelrooy. E o Brenão citou um certo uruguaio, né, que chegou depois da saída de Fernando Torres, Luizito Soares, também uma das maiores contratações da história no Liverpool da Premier League, e ele agora é o nosso papo. Vamos analisar aqui a trajetória do jogador que ficou marcado pelaquela mordida no Ivanovic. Não sei o que deu na cabeça dele, tomou um gancho, mas com bola no pé ele também correspondeu e jogou pra caramba. Chegou na temporada de 2011, ficou até 2014, né? Se transferiu para o Barcelona. Ele estava no Ajax, né? Antes de ser contratado. No total foram 110 jogos e 69 gols marcados. Uma ótima média também para um centroavante, né? Que não ficou tanto tempo assim no mesmo clube. E o único título dele foi uma Copa da Liga Inglesa em 2011/12. Pela Premier League teve aquele vice do escorregando Gerrard na temporada 2013/14. Foi o máximo que ele chegou perto de conquistar o título da primeira divisão inglesa. Vinícius, Luis Soares dispensa comentários, né? Tinha que estar nessa lista. Sim, com certeza. Cara, Soares é insanidade, loucura, raça, técnica, tudo no mesmo cara, assim. Ele é um louco em todos os sentidos. Mas é um cara que a torcida do Liverpool adorou amar, assim. É um cara que representava muito da alma do torcedor. As pessoas se identificavam muito com o Soares, gostava de idolatrar ele, se sentia representado pelo Luizito. Vestiu a camisa 7 lendária do King Kenny Dalglish. Não é fácil, a 7 do Liverpool pra gente citar no Brasil como tá a 7 do Grêmio, por exemplo. Uma camisa mítica em Anfield. E quem vestiu ela foi o Luis Soares. E ele chegou, por incrível que pareça, ele chegou muito ofuscado pelo Andy Carroll, que até foi citado pelo Breno antes. O Andy Carroll chegou em 2011 também, e eles chegaram juntos. O Andy Carroll chegava do Newcastle e o Luis Soares chegava do Ajax, mesmo fazendo muitos gols na Holanda, tanto pro Groninger e depois por Ajax. O Soares era muito ofuscado pelo Andy Carroll, que a gente sabe, os amigos aí que fazem podcast da Premier League sabem melhor do que eu, que na Inglaterra o que o inglês faz, se qualquer inglês que tá jogando mais ou menos bem na Premier League, nessa era tão internalizada, já causa um furor, assim, né, na imprensa inglesa e nos torcedores, porque dada a escassez de qualidade técnica do futebol inglês. Então o Andy Carroll surgiu jogando numa Championship pelo Newcastle, fazendo muitos gols, começou aquela Premier League fazendo alguns gols, já foi contratado pelo Liverpool na janela de meio de temporada, e o Soares veio assim, como quem diz assim, Soares veio no mesmo avião do ladinho, assim, mas ninguém vendo muito. Todo mundo tá olhando, né? Mais o exatamente, todo mundo tava mais olhando aquele grandalhão de 1,92 m cabeludo, e eles chegaram assim, claramente pra ser a nova dupla de ataque. O pessoal até brincava que a grana do Torres, e foi quase que real mesmo, a grana do Torres se dividiu em dois. Ele de cara já começou a fazer muitos gols com a camisa do Pulsão, e ele assim, eu costumo dizer que ele remediou as dores do pior momento do Liverpool administrativo nos últimos anos, porque o Luis Soares ele pegou bem a transição da venda do Liverpool, dos antigos acionistas, para Fenway Sports, que é o grupo que atualmente gerencia o clube, o grupo americano, e o Liverpool viveu um limbo sem dono durante uma temporada ali, que foi um pouco depois da temporada que ele é comprado, mas enfim, esse foi o Liverpool que o Luis Soares jogou.
Então a impressão que dava, de todos esses caras que a gente tá citando, acho que nenhum cara pegou o pior momento quanto o Luis Soares. O Luis Soares, ele pega esse momento de transição e acaba saindo do Liverpool, se ainda não no momento atual, no momento que o Liverpool pelo menos disputava título, né? O único time que efetivamente disputou Premier League nessa década do Liverpool foi o time do Luis Soares, que perdeu naquele fatídico e lamentável episódio do escorregão do Gerrard. Porque o Liverpool chegou a ser vice-campeão com o Rafa Benítez da Premier League, mas a gente não pode citar aquele vice-campeonato como uma disputa, porque o Manchester United liderou de ponta a ponta a competição, o Liverpool não chegou a fazer sombra. Então o Luis Soares, a passagem dele pelo Liverpool, ele é aquele jogador, quem joga FIFA, ele é o jogador da semana, assim. É como se ele tivesse o jogador da semana, tu ainda bota a cartinha Hunter lá. É um absurdo, assim. Finalizando com os 2 pés e com muita naturalidade. É um cara que eu tenho muita saudade dele. E, Breno, um cara que não ficou muito tempo, né? Mas chegou, foi efêmero, marcou a torcida do Liverpool, roubou o coração dos Reds e foi embora em pouco tempo, né? Foi pro Barcelona e não foi uma transferência, assim, o torcedor do Liverpool, claro que fica triste, porque era um cara que foi muito importante pro Liverpool naquela época, e saindo pro Barcelona, o torcedor fica realmente na bad, mas foi um pouco menos pior que o Fernando Torres, né? Que saiu pra um rival direto. Foi menos pior, né, que o Fernando Torres, mas deixou muita saudade. Ele que, como o Vinícius falou, ele chegou num momento de transição, né, de gestão no clube, e aí ele passou por momentos que o Liverpool não está acostumado a viver em sua história, mas mesmo assim ele foi muito importante. Mas Luis Soares, ele é um cara que se a gente for ter que dizer qual é a função de um atacante, as características dele já dizem por si só. Ele é um atacante que até consegue fazer mais coisas do que o atacante completo, porque eu lembro que na passagem dele pelo Liverpool, no Barcelona acho que ele não faz tanto isso, porque o Messi que é o cara que bate as faltas, mas no Liverpool ele batia muita falta, fazia muito gol de falta, então ele é um cara que consegue abrir espaço, inteligente, tem leitura de jogo, consegue dialogar bem com quem tá vindo de trás, finalização impecável, de cabeça também impecável, rápido, tem a garra uruguaia, ele já chegou jogando bastante, ele que foi o jogador da temporada, na temporada 2013-2014, e também foi Golden Boot, né, o artilheiro da Premier League em 2013-2014, já ganhou 2 prêmios de jogador do mês, em dezembro de 2013 e em março de 2014. Falamos do Luizito Soares, o uruguaio é o pistoleiro, e terminamos a nossa lista de unanimidades com outro sul-americano, o brasileiro Felipe Coutinho, o pequeno mago, que chegou em 2013 da Inter de Milão, depois de passagens frustrantes pela Europa, né? Ele que foi emprestado pro Espanhol também antes de chegar aos Reds, e saiu pela porta de trás. E que porta de trás, pessoal, em 2018 para o Barcelona. Forçou a transferência, simulou dor nas costas, reclamou com o sindicato de jogadores profissionais, enfim, foi uma confusão, uma loucura, mas se tornou uma das transações mais caras da história, né, do futebol mundial, e o Liverpool utilizou muito bem esse dinheiro. Foram 152 jogos, 41 gols marcados, e ganhou nada também, pessoal, nenhum título, pegou o vice-campeonato, né, junto com o Soares, da Premier League em 2013/14, e aquele vice-campeonato da Europa League também em 2015/16, os Reds perderam de 3-1, se não me engano, para o Sevilla, e ficou no quase, não ganhou nada, e talvez esse foi um dos motivos, né, para ele ter desejado se mudar para outro time e conquistar taças. Mas vamos falar dos lados positivos dele, Brenão. Felipe Coutinho, por que ele marcou positivamente a época que ele esteve nos Reds? Desde que ele foi revelado pelo Vasco, tinha muita expectativa com a carreira dele, né? Ele que foi vendido ao Internacional de Milão e não teve uma adaptação fácil, aí foi prestado em espanhol, no espanhol ele conseguiu fazer boas atuações, conseguiu fazer uma temporada ok para boa e foi comprado no 26 de janeiro de 2013 por 8,5 milhões de libras. Foi até uma boa cifra, né, pro que ele conseguiu dar de retorno pro Liverpool. Perto disso foi uma bagatela, né? Pode ser sincero, isso aí foi nada, né? Foi nada, comprou a troco de nada.
e conseguiu um retorno gigantesco, porque o jogador ele chegou numa fase que ele conseguiu, como é que eu vou dizer assim, evoluir muito na carreira dele com a camisa do Liverpool. Então eu acredito que hoje ele poderia ser o franchise player, né? É um termo muito usado para quem acompanha a NBA, quem gosta de NBA. Ele poderia ser o franchise player agora desse time do Liverpool, né? Ser o cara do time. Mas infelizmente saiu pro Barcelona, né? Mas ele foi muito importante pro time do Liverpool. Desde sua chegada em 2012, 2013, ele substituiu o glorioso Stuart Downing, né? A sua estreia ele entrou no lugar do Stuart Downing contra o West Bromwich em Anfield. Então, a partir dali, a sua carreira foi uma explosão muito grande. Ele é um cara muito inteligente, que aperfeiçoou muito. Quem acompanhou muito a carreira dele no Liverpool sabe que ele aperfeiçoou muito o chute dele de longa distância, se tornou um cara com poder de imprevisibilidade, né? O cara do toque refinado ali no meio campo, aquele cara que dribla, que solta o jogo rápido, consegue dar assistência. É um jogador que fez uma química muito boa, como já falamos com o Luis Soares, assim como o Sterling também jogou bem naquele momento, e o Sturridge. Tem aquele gostinho de que ele poderia ter sido mais pro Liverpool, até porque é interessante na carreira do jogador de um clube importante ter essa fidelização e o jogador poder ser aquele cara do time, ser importante pro time e se destacar ao longo de muitos anos, assim como o Gerrard foi importante, né? Que ele pegou esse tempo que o Gerrard se aposentou e o torcedor do Liverpool esperava não que ele fosse o novo Gerrard, mas que fosse um cara que fosse leal ao Liverpool e jogasse por vários anos ao ponto de conquistar títulos importantes. Engraçado, né, que a gente que acompanhou a carreira do Coutinho, que tá muito recente, né, a carreira do Coutinho no Liverpool, ele não ganhou nenhum prêmio de jogador do mês. Acho até estranho isso, a gente já comentou sobre isso em outros podcasts, que ele poderia ter esse prêmio de jogador do mês, porque ele foi um baita de jogador pro Liverpool. E se for pegar esses números, são números que mostram que ele era um camisa 10 na sua essência, assim, um cara que servia e que fazia gols. Fez muitos gols importantes, fez gol em clássico importante contra o Manchester United, numa Europa League, eliminando o United, aquela campanha que poderia ter sido campeão da Europa League, que chegou até a final contra o Sevilha. Fez gols importantes contra o City no Etihad, contra o Chelsea no Stamford Bridge. É um cara que estava acostumado à cultura de jogo do Liverpool, e acredito que se tivesse no Liverpool, acho que manteria o rendimento importante com o Klopp. O Klopp daria um jeito de ter esse time, fazer ele render. E Vinícius, o Coutinho só é o que é hoje graças ao Liverpool, né? Porque depois que ele se transferiu muito cedo do Vasco para a Inter de Milão, ele não tinha emplacado ainda na Europa. Digamos então que o Liverpool foi o time que abriu as portas e lapidou o garoto, que hoje é uma fera. Não tá realmente repetindo as atuações que repetiu em Anfield, mas é fato que ele se desenvolveu e muito como um atleta de ponta, né? O Coutinho fez parte de um perfil de contratações que o Liverpool fez logo no começo da era da Finaway Sports, quando ela começou a administrar o Liverpool. Ela priorizou com jogadores que eram promissores e era comandada pelo Brendan Rodgers, que era um cara com histórico de base no Chelsea, né? O Brendan Rodgers, pra quem não sabe, foi quase uma década técnico das categorias de base do Chelsea, então ele conhecia muito do mercado de base, e é uma época em que o Liverpool traz, por exemplo, Luiz Alberto, traz Fábio Borini, traz Felipe Coutinho, Daniel Sturridge, que eram caras que não tinham destaque ainda no profissional, mas que eram caras sempre muito destacados por atuações, inclusive nas suas seleções de base. Então são algumas apostas em que o Liverpool trouxe justamente para lapidar numa era em que não tinha tanto dinheiro, né? Então era a alternativa que ele tinha. E de todos esses caras, assim, nenhum deu tão certo quanto o Felipe Coutinho, que é um cara que é totalmente lapidado pelo Brendan Rodgers e tem um final de lapidação pelo Jürgen Klopp, um cara que teve na mão dois grandes treinadores. Eu sou um cara que eu sei que o Brendan Rodgers era um cara muito criticado, agora vai treinar o Leicester, né? Tem gente que é muito crítica a ele, mas eu acho que ele é um cara que ele tem muito legado pra formação dos jogadores, por todo o histórico dele de categoria de base. E é muito legal que ele traz o Coutinho muito pelo aquilo que ele conhece do potencial do Coutinho, porque como vocês disseram, o Coutinho de fato não tinha apresentado tudo aquilo que se esperava dele em nenhum clube. No Brasil ele jogaram muito pouco, ele jogou mais uma Série B pelo Vasco da Gama, na Inter de Milão nunca havia acontecido,
e ele havia tido alguns bons jogos esporádicos pelo Espanhol de Barcelona. Mas o Liverpool não contratou ele pelo que ele fez no Espanhol, e sim pelo todo o potencial de base do Philippe Coutinho. Ele chega jogando aberto pela esquerda, apresentando alguma qualidade, mas sem tanta incisividade, e cada vez mais começa a ganhar um chute de média e longa distância, a ponto de que com o Jürgen Klopp, que já é a fase terminal, ele começa a jogar mais perto do gol, e participando menos da construção das jogadas na comparação com o Coutinho do Brendan Rodgers, mas um cara que é letal perto do gol. Tanto que a gente cansou de ver o Coutinho fazendo gols, limpando, né, pra dentro e batendo contra a pé do goleiro. Ele fez muitos gols, assim, batendo com muita força, com raiva, a bola que cava no campo e entrava, mas sempre com muita velocidade e potência. E esse Coutinho terminal foi muito obra do Jürgen Klopp, enquanto o Coutinho criador, que jogava no vértice esquerdo, aquele losango do Liverpool vice-campeão, e já era um armador, um cara que pensava mais no jogo. Esse era o Coutinho do Brendan Rodgers. E o resultado desses Coutinhos, né, que eu falei, é o jogador que a gente vê hoje, que até não tá num grande momento, mas eu acho que ele vai recuperar porque ele tem muita qualidade. Terminamos as nossas unanimidades, falamos de Xabi Alonso, Fernando Torres, Luis Soares e Philippe Coutinho, e pra gente terminar, né, as listas dos nossos comentaristas de hoje, vamos finalizar com os jogadores diferentes, né, que eles discordaram. O Vinícius foi mais nessa pegada de jogadores, como ele explicou, que já encerraram um ciclo pelo Liverpool, né, e por isso facilitou a metodologia dele, e o Brenão fisgou o Roberto Firmino por suas partidas atuais, né, tá jogando muito, tá sendo uma peça muito chave para a equipe do Jürgen Klopp, então vamos dar uma pincelada para finalizar nesses dois atletas. Brenão, Roberto Firmino chegou em 2015 do Hoffenheim e já foram 129 jogos e 46 gols marcados. Nenhum título, que bateu mais na trave ali foi o vice-campeonato da UEFA Champions League, né, naquela partida memorável do Loris Karius, que eu nem gosto de lembrar, mas enfim. Por que o Bob Firmino já pode entrar na sua lista? Ele que ainda deve ter muitos anos pela frente no Liverpool, né? Foi difícil escolher esse último jogador. Eu fiquei entre o Firmino e o Van Dijk, mas o critério que fez eu escolher o Firmino foi o tempo que ele já está no Liverpool e o que também ele já pôde agregar ao time do Liverpool em relação ao Van Dijk. O Van Dijk chegou, já é considerado um dos maiores, se não o melhor zagueiro da atualidade no futebol mundial. Chegou acertando a defesa, merece estar entre essas maiores 5 contratações, mas por tempo isso aí vai mudar. Acho que daqui a 1 a 2 anos, o Van Dijk entra nessa lista, mas por enquanto eu mantenho o Firmino. E por que eu mantenho o Firmino? O Firmino, ele foi contratado, muito bem contratado pelo Hoffenheim, foi uma contratação que o Liverpool desembolsou, se eu não me engano, 41 milhões de euros. Na época foi a segunda maior contratação do clube, mas isso já mudou naquele momento ali em 2015. Depois teve outras transações, como a do próprio Van Dijk, a do Alisson, que superaram nessa casa. Então ele já vinha se mostrando muito importante no Hoffenheim, era um jogador que jogava com uma característica diferente, jogava como ponta direita e um 10, e o Klopp, ele pegou esse jogador que ele acompanhava e jogava contra, né, na Bundesliga, e conseguiu lapidar Firmino para atingir o seu ápice pelo Liverpool. Firmino hoje em dia ele é um dos atacantes no futebol mundial que consegue fazer todas as funções. Ele consegue jogar de camisa 10, consegue jogar de atacante, consegue jogar pelo lado, consegue jogar de segundo atacante. Ele é um cara totalmente inteligente, e acredito que um dos motivos por eu ter escolhido o Firmino para essa lista é pela quantidade de opções que ele pode oferecer ao estilo de jogo do Liverpool, pela quantidade de funções que ele exerce dentro de campo, assim como a função que ele consegue também agregar muito a esse time do Liverpool. A característica de pressão no campo do adversário, ele é muito importante, ele consegue recuperar bolas dentro do campo adversário, e quando você recupera a bola mais perto do gol, você consegue ocasionar mais perigo para o adversário e consegue balançar a rede mais facilmente. Então acredito que essa química Mané, Firmino e Salah, ela muito deu certo por conta do Firmino. O Firmino é um cara que ele não tem a vaidade, ele chega na cara do gol, ele vai tocar pro Mané, vai tocar pro Salah, ele vai fazer o gol. Então, além de ser um cara carismático, e isso já pegou muito a torcida do Liverpool, acho que ele tem um potencial enorme para estar se tornando a ser um dos ídolos do clube. Se ele manter esse nível de atuação, se mantendo no Liverpool, conquistando títulos, ele vai se
pode ser um jogador que consiga até marcar mais época do que o próprio Fernando Torres e o Luis Soares. Mas para isso ele vai ter que jogar muita bola e ser muito decisivo. Tem potencial para entrar na sua lista no futuro, Vinícius? Cara, tem muito potencial. Vou te dizer que se ele saísse do Liverpool agora, provavelmente estaria na minha lista já, dado esse critério que eu anunciei pra vocês. Porque o Roberto Firmino é um jogador extremamente inteligente, o cara é realmente identificado com o Liverpool, muito integrado no modelo Klopp. Esse aí pegou o filé, né? Enquanto eu disse que o Suárez pegou uma era difícil, o Coutinho também, esse aí pegou o filé, pegou o Liverpool do Klopp. Na verdade, se eu não me engano, ele chega no Liverpool do Rodgers, eu acho que ele é treinado pelo Rodgers durante alguns meses, e depois da demissão do Brandon Rodgers vem o Jürgen Klopp. Mas o Roberto Firmino é um jogador extremamente inteligente. Pra mim, ele é assim, cognição pura. É um cara que representa muito o atacante moderno e as necessidades de um atacante moderno. Hoje é o jogador mais insubstituível do Liverpool, assim. Se o Liverpool perder o Salah, vai ser muito ruim, mas eu acho que ele consegue repor. Com menos qualidade, mas repõe. Mesmo com o Mané e o mesmo com o Van Dijk, talvez. Mas assim, o que faz o Firmino, e aí eu não tô falando de posição, tô falando de função, só o Firmino faz no elenco do Liverpool, ainda mais que depois da mudança de esquema, né? O Jürgen Klopp tem começado a usar também nessa temporada o 4-2-3-1, não só o 4-3-3. E quando ele usa o 4-2-3-1 com o Firmino atrás do Salah, o Firmino ganha ainda mais importância, porque ele se torna não só um finalizador, como um criador de jogadas, e ele tem muita inteligência para isso, porque ele tem muito recurso técnico. Vinícius, bora finalizar então, encerrar o podcast com o Sami Hyypiä, que chegou em 99 do Willem II, não sei se é assim que pronuncia, a equipe da Holanda, ficou até 2009, se transferiu para o Leverkusen depois, né? E, cara, uma década jogando no Liverpool, fez uma parceria muito incrível com o Jamie Carragher na zaga, 318 jogos, 22 golzinhos marcados, e aí conquistou 2 Copas da Inglaterra, 2 Copas da Liga, 2 Supercopas da Inglaterra, uma Champions e a extinta UEFA Cup, né, que hoje em dia é a Europa League. Um jogador que teve longevidade, que conquistou títulos, que era muito bom tecnicamente e que com certeza foi uma puta contratação, né, Vinícius? Sim, cara, esse aí pra mim é um dos jogadores mais subestimados da história recente do Liverpool, porque ele acabou ficando muito com a pecha de zagueiro durão, assim, e de só isso, assim. Só que a verdade é que o Sami Hyypiä, no auge dele, ele era um zagueiro com muito tempo de bola, um zagueiro extremamente firme. Assim, pro pessoal que tá acompanhando o futebol europeu hoje entender, era como se fosse um Dejan Lovren que não falha. Ele é o Dejan Lovren só nos bons momentos. Que o Lovren, quando tá nos bons momentos, ele realmente faz boas partidas, né? De muita firmeza defensiva e realmente um bom tempo de bola. O Hyypiä, ele era um Lovren muito mais constante. Ele tinha um bom tempo de bola, era um jogador muito alto, se não me engano, tinha um 92, então tinha muita força no jogo aéreo, e era um cara com uma saída segura. Não era um cara assim que tinha saído do Van Dijk, né? Que o Van Dijk é impressionante, ele inverte de direita e de esquerda num intervalo de 1 minuto. O Sami Hyypiä não tinha esse recurso técnico todo, mas ele era um cara muito competente como zagueiro e que fez uma dupla de zaga muito boa com o Carragher e que é a dupla de zaga mais vitoriosa da história recente do Liverpool. Conquistou a Copa UEFA, como tu citaste bem, em 2001 contra o Alavés. Lembra dessa final? Foi um jogo icônico, foi 4-4 no tempo normal o jogo. Foi para os pênaltis, foi a prorrogação, o Liverpool vence o jogo na prorrogação com um show de um time que era muito bem treinado pelo Gerard Houllier, e o Sami Hyypiä, ele era um líder desse time, era um cara que assim, deixou muito saudade quando saiu. Ele saiu e ele já estava mais pesado, porque, claro, um jogador com a estatura dele, já mais envelhecido, sofre bastante, né, com o passar do tempo, então ele já não era mais aquele mesmo jogador, mas ainda assim foi pro Bayer Leverkusen e se mostrou um jogador bastante útil. Depois treinou o Bayer Leverkusen, chegou a fazer uma boa temporada ainda como treinador. Espero até que ele se desenvolva mais e quem sabe um dia não comande os Reds, mas é um cara muito identificado com o Liverpool, pra mim, subestimado. E a gente falou muitos nomes de caras que marcaram em campo, mas não venceram, né? Acho que faltava um cara com taça no armário e esse aí tem de sobra. Então nos despedimos do podcast dessa semana com os top 5 reforços do Liverpool explicadinhos no detalhe para vocês e voltaremos para poder completar esse Big Six. Ainda falta o United, o City e o Arsenal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês dois hoje. Brenão, sempre prazer estar contigo aqui. Até quinta-feira que vem. Até quinta que vem, Julião. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast. Legal essa pauta que a gente tem feito, né? 5 maiores contratações do Big Six.
Six na Era Premier League, você pode esperar mais pautas como essa e fazer aquele convite, né, para você nos acompanhar nas redes sociais, Twitter, no Facebook, no Instagram, também acompanhar nosso blog, acompanhar no YouTube, tanto o nosso podcast como os nossos vídeos que a gente coloca toda terça no ar. E é isso, até a próxima. E obrigado você também, Vinícius, sempre uma honra receber você aqui, sabe tudo de futebol. Cara, valeu. E faça um convite também pro pessoal que ouve a gente e não conhece o Future. Eles têm vídeos, têm lives, têm matérias, um trabalho de redes sociais muito incríveis, cursos também, caso você queira se aprofundar em análises táticas e de desempenho. Então é isso, sigam eles, acompanhem o trabalho deles, que é show de bola, e sempre bem-vindo, Vinícius. Cara, obrigado aí o convite, tu sabe que convidando, tô sempre presente e gosto muito do produto de vocês e, como tu mesmo disse, como tu mesmo adiantou, convido vocês a conhecerem os produtos do Future, entrando no nosso Twitter e Instagram, @FutureFC, no Facebook a mesma coisa, e nunca esqueçam, pensem o jogo, que é sempre nosso recado. Valeu. É isso aí, gente, pense o jogo, voltamos na quinta-feira que vem com mais conteúdo de qualidade para você e mais podcast PL Brasil. Um grande abraço, nos acompanhe nas redes sociais, nos agregadores do podcast, e falou!